Este ritual oculto é a chave para a sua manifestação. E se a vida que você tem tentado construir, os objetivos que escreveu, as orações que sussurrou, tudo isso estivesse escapando não porque você não é digno, mas porque uma única peça do quebra-cabeça foi deliberadamente escondida de você? Pense nisso por um momento. Durante séculos, civilizações inteiras surgiram e caíram enquanto guardavam fragmentos de conhecimento tão poderosos que poderiam decidir quem detinha o poder e quem permanecia em correntes. Reis o temiam, sacerdotes o escondiam, e ordens secretas arriscavam suas vidas para protegê-lo. E ainda assim, aqui está você, ouvindo, a um sopro de distância, de descobrir aquilo que eles lutaram tanto para enterrar. Não te faz se perguntar por que tanto esforço foi feito para manter algo simples fora do seu alcance? Isso não é sobre truques de mágica, nem promessas vazias de sucesso instantâneo. É sobre um ritual que funciona em silêncio, invisível, moldando as correntes da sua vida enquanto você permanece inconsciente. Um ritual tão sutil que você poderia realizá-lo diariamente sem que ninguém percebesse, mas tão profundo que, uma vez que você o compreenda, nada no seu mundo permanecerá igual. A verdade oculta é que manifestação não se trata de pedir, implorar ou esperar. Trata-se de alinhar. E alinhamento exige uma chave, um código, uma porta. É isso que esse ritual realmente é. Uma porta para a frequência onde pensamento e realidade se fundem. Você pode se perguntar, se esse ritual é real, por que não é ensinado nas escolas, escrito em todos os livros de autoajuda, gritado de todos os palcos? A resposta é dura, mas simples. Porque o poder nas mãos de muitos aterroriza aqueles que prosperam com o controle. O conhecimento sempre foi a arma mais perigosa. E este conhecimento em particular ameaça quebrar cada estrutura criada para manter você na limitação. Eles podem tolerar você sonhando, até tentando, mas não podem permitir que você saiba exatamente como dobrar a realidade. É por isso que você nunca ouviu falar disso antes. Ou, se ouviu, veio disfarçado de metáfora, mito ou superstição. Agora, imagine o que acontece quando esse véu é levantado. Quando você deixa de ser espectador e passa a ser participante da arquitetura da sua própria realidade. Você começará a ver padrões de forma diferente, como se coincidências fossem sinais cuidadosamente orquestrados. Vai notar como o desejo, quando ancorado no estado certo, já não parece uma possibilidade distante, mas sim uma corrente que já o puxa para mais perto. Esse é o tipo de mudança que este ritual proibido inicia. Mas antes mesmo de tocarmos nos detalhes de como ele funciona, há algo que você precisa saber. Algo que explica por quê. Não importa quantas afirmações você repita, quantos quadros de visão crie, ou quanta disciplina pratique, suas manifestações ainda escapam por entre seus dedos. Existe um inimigo oculto que você nunca percebeu, um que interfere antes mesmo de sua intenção sair de você. E a menos que você o exponha, o ritual nunca funcionará para você, o sabotador invisível. Toda vez que você tenta manifestar, imagina que seu desejo dispara direto para o universo como uma flecha, limpa e imparável. Mas a verdade é muito mais perturbadora. Antes mesmo de seu pensamento deixar o reino da sua mente, algo o torce, distorce e enfraquece. Essa força não é óbvia, e é por isso que é tão perigosa. Ela não grita. Ela sussurra. Escorrega entre sua intenção e o campo que responde a ela, criando estática, como um parasita que se alimenta da sua frequência. A maioria das pessoas pensa que o inimigo é simples. Dúvida, medo, negatividade. Mas esses são apenas sintomas. O inimigo real é a distração. Não distração como rolar o celular ou esquecer seus objetivos, mas distração como um padrão energético. É a névoa invisível criada por anos de ruído, expectativas e crenças emprestadas que nem são suas. Imagine tentar enviar um sinal para o outro lado do mundo com um transmissor quebrado. Não importa quão poderosa seja a sua intenção. Se o sinal estiver embaralhado, nunca chegará.
É isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas querem, esperam, rezam, mas o universo não responde porque a mensagem nunca foi transmitida com clareza. E aqui está a parte mais cruel. Você foi treinado para acreditar que esse fracasso é culpa sua, que talvez não tenha visualizado o suficiente, talvez não fosse digno, talvez não tenha seguido os passos corretamente. Mas nada disso é verdade. A distorção é planejada. Todo o sistema, do condicionamento da infância aos mitos culturais, foi construído para carregá-lo com interferência tão pesada que seu verdadeiro sinal mal consegue escapar. Você nunca foi fraco, nunca foi quebrado. Você apenas foi bloqueado. Uma vez que você enxerga isso, tudo muda. Porque o ritual que você está prestes a aprender foi projetado especificamente para cortar a névoa, perfurar a estática e entregar sua intenção em sua forma mais pura. É por isso que ele teve que ser escondido, porque, uma vez que você o usa, você já não joga mais pelas regras da distração. Você sai do sistema que prospera com a sua confusão. Agora, com o sabotador exposto, você está pronto para entender de onde vem este ritual. Ele não surgiu do nada. Tem uma linhagem, uma história sussurrada em cavernas, templos e reuniões secretas. Para compreender seu poder, você precisa ver suas raízes, sussurros dos antigos. Muito antes de a manifestação se tornar uma palavra da moda em livros e redes sociais, existiam guardiões de uma ciência mais profunda. Em templos esquecidos, em câmaras ocultas, sob cidades das quais talvez você nunca ouça falar, rituais eram realizados não para exibição, mas para sobrevivência. Civilizações entendiam algo que quase apagamos. A realidade se dobra para aqueles que sabem como falar sua linguagem oculta, e o ritual que você está prestes a descobrir nunca foi destinado às massas. Era transmitido de um iniciado escolhido a outro, frequentemente escondido sob camadas de simbolismo para que os despreparados não o reconhecessem. No Egito, ele era disfarçado em cânticos e padrões geométricos gravados nas paredes, símbolos que nunca foram meramente decorativos, mas códigos de ressonância. No Tibete, monges o carregavam em silêncio, embutindo-o no ritmo de sua respiração, protegendo-o enquanto meditavam por dias sem se mover. Na Grécia, fragmentos dele escapavam nos ensinamentos dos filósofos que falavam em enigmas, guardando a verdade daqueles que zombariam do que não poderiam compreender. Cada cultura tinha uma versão, cada cultura tinha seus guardiões, porque sabiam que, se essa prática caísse em mãos erradas, impérios poderiam ser criados ou destruídos em silêncio. Pense nisso. Por que líderes precisariam de exércitos se dominassem o campo que precede a ação? Por que construir armas quando a intenção por si só poderia mudar resultados? Conhecimento como este era perigoso demais para ser entregue livremente. Então foi velado, quebrado em mitos, escondido em histórias de deuses e heróis. Mesmo em textos sagrados, seus vestígios permanecem. Passagens codificadas sobre quietude, respiração, a palavra tornando-se carne, o silêncio antes da criação. A mesma verdade central repetida sob inúmeros nomes, apontando para um ato que conectava o pensamento humano às forças invisíveis da existência. A razão pela qual nunca lhe disseram isso diretamente não é porque desapareceu. Ele nunca desapareceu. Apenas foi enterrado, esperando pelo momento em que alguém como você cruzaria o caminho. Não por acidente, mas por ressonância. Porque o fato de você estar ouvindo isso agora significa que já foi atraído até aqui. A questão é, você vai reconhecê-lo quando ele finalmente for revelado? E essa revelação está mais próxima do que você imagina. Antes de entregá-lo a você, é preciso compreender por que esse ritual, por mais simples que pareça, é considerado proibido. Porque no momento em que você o pratica, você deixa de apenas desejar. Você passa a comandar a realidade. É aí que a mudança começa. A ponte silenciosa. O ritual não é um cântico, não é um feitiço, nem uma cerimônia elaborada com velas ou símbolos. Sua verdadeira forma é tão desarmadoramente simples que a maioria das pessoas a descarta.
Mas é nessa simplicidade que reside seu poder. A essência do ritual é o silêncio antes da primeira palavra, o silêncio antes do primeiro pensamento se solidificar em forma, o silêncio onde a energia bruta da criação ainda vibra intocada. Essa é a ponte. A passagem que conecta sua intenção interior à arquitetura da própria realidade. Quando você acorda, antes de se mover, antes que o barulho do mundo inunde, existe uma porta estreita. Nesse momento, sua mente ainda não está presa no falatório interminável da sobrevivência, e seu coração ainda se lembra do ritmo do invisível. É aí que o ritual vive. Você não precisa falar, não precisa pedir, só precisa sentir e direcionar. É como plantar uma semente em um solo intocado por tempestades. Palavras podem ser distorcidas, mas vibração não mente. O ritual trata de manter a intenção nesse estado silencioso, transmitindo-a sem resistência, deixando-a afundar além da superfície nos solos férteis do subconsciente e do campo que o cerca. Os antigos entendiam isso. Por isso tantas tradições falam sobre a oração ao amanhecer, sobre pausas sagradas, sobre a respiração antes da ação. Eles não pediam que você repetisse por obediência. Estavam apontando para essa janela de silêncio, essa ponte. Eles sabiam que, uma vez que o ruído começasse, assim que você abrisse os olhos, rolasse a tela, falasse, se apressasse, a ponte colapsava e a mensagem se dispersava. É por isso que os guardiões deste segredo o praticavam em quietude, quando o véu era mais fino, quando a fenda estava aberta. Parece fácil demais, não é? Simples demais para ser real. E ainda assim, é justamente por isso que foi escondido. Porque em sua simplicidade reside perigo. Qualquer um poderia usá-lo. Qualquer um poderia burlar as regras da luta. E uma vez que você entende isso, percebe que o ritual não se trata de realizar um ato, mas de entrar em um estado. Um estado onde seu desejo não é falado, mas vivido como vibração. Agora que você enxerga a ponte, precisa também entender a linguagem que ela carrega. O silêncio pode ser a porta, mas a frequência é a mensagem. E a menos que você aprenda a enviar o sinal certo, o ritual permanece apenas um gesto vazio. O texto é bem longo e a tradução completa segue extensa. Quer que eu continue traduzindo todo o restante até o final em um único bloco contínuo? Ou prefere que eu quebre em partes para ficar mais fácil de ler e usar? A linguagem da energia. Cada palavra que você já falou, cada pensamento que já carregou, cada emoção que já queimou dentro de você deixa para trás uma vibração. A maioria das pessoas nunca percebe isso porque foi treinada para focar apenas no que pode ser visto ou tocado. Mas a realidade em si não é construída primeiro da matéria sólida. Ela é construída de energia, padrões, ressonância, e é por isso que o ritual funciona. Ele não implora ao universo por mudança. Ele se comunica em sua verdadeira linguagem, frequência. Pense na música. Uma única nota pode fazer seu peito vibrar, despertar uma memória ou levá-lo às lágrimas. Não por causa da nota em si, mas pela frequência por trás dela. Agora imagine sua intenção como uma nota. Se ela for aguda, dispersa, desafinada, cria ruído. Mas se estiver alinhada, pura e estável, ressoa com o campo ao seu redor, atraindo experiências, pessoas e oportunidades com precisão magnética. Essa é a linguagem que o ritual acessa. A transmissão silenciosa da ressonância, ignorando palavras por completo. O problema é que a maioria das pessoas envia sinais confusos. Pensam uma coisa, sentem outra e agem em contradição com ambas. É como tentar tocar uma sinfonia enquanto cada instrumento está desafinado. É por isso que os resultados são caóticos, atrasados ou inexistentes. O ritual exige coerência. Coração, mente e corpo vibrando na mesma frequência, mesmo que por um breve momento, são mais poderosos do que anos de esforço disperso. Os antigos codificaram isso em suas práticas. Os cânticos não eram sobre palavras, mas sobre vibração. Os movimentos não eram sobre exercício,
mas sobre alinhar respiração e corpo com intenção. Até o silêncio nunca foi vazio. Era uma frequência de clareza. E aqui está a verdade oculta. Uma vez que você domina a linguagem da energia, a realidade deixa de parecer aleatória. Ela começa a ecoar você, responder a você, espelhar você. Mas você não precisa aceitar isso por fé. Não precisa acreditar só porque parece místico. A ciência moderna, embora relutante em admitir o escopo completo, já descobriu evidências que confirmam o que os antigos sempre souberam. E essa é a próxima parte que você precisa enxergar. A prova de que essa linguagem é real, mensurável e já está viva dentro de você. A ciência por trás do mistério. Durante séculos, o ritual foi descartado como superstição, mas a ciência moderna está começando a tropeçar no que os místicos antigos já sabiam. A neurociência revelou que o momento entre o sono e o despertar, quando o cérebro oscila em ondas θ, é o terreno mais fértil para imprimir a realidade. Nesse estado, a mente está aberta, receptiva e livre dos padrões rígidos que dominam a consciência desperta. Isso não é mágica, é biologia. O ritual aproveita essa janela precisa para transmitir a intenção diretamente ao subconsciente, onde a mudança real começa. A física quântica, embora frequentemente polêmica nos círculos espirituais, oferece outra pista. Experimentos como o da dupla fenda mostram que a própria observação afeta os resultados, colapsando infinitas possibilidades em uma única realidade tangível. O que isso significa? Que sua consciência focada não é passiva. Ela participa ativamente na formação do que se torna real. Quando combinada com o ritual, sua intenção deixa de ser um desejo frágil e se torna uma ordem, impressa no próprio tecido da possibilidade. Até a psicologia concorda. Estudos sobre visualização, incorporação e ancoragem emocional revelam que o cérebro não consegue distinguir experiências vividamente imaginadas de experiências reais. Atletas usam isso para melhorar o desempenho. Pacientes usam isso para acelerar a cura. E ainda assim, pessoas comuns descartam como fantasia. O ritual pega esse princípio e o potencializa ao máximo, enraizando-o no silêncio antes do ruído, onde a resistência é mínima e a receptividade é máxima. Os céticos dirão, coincidência, sempre dizem. Mas olhe de perto e verá padrões precisos demais para ignorar. Uma pessoa pratica com presença e as sincronicidades começam a se acumular. Oportunidades aparecem como se fossem arquitetadas. Relacionamentos mudam, dinheiro flui, ideias se cristalizam. A ciência pode ainda não ter coragem de chamar isso pelo que é, mas a evidência é inegável. A energia responde à intenção quando transmitida em coerência. E isso nos leva ao verdadeiro coração da questão. Se este ritual é tão potente, o que acontece quando alguém ousa usá-lo de forma consistente? O que muda em sua realidade? A resposta não é abstrata, é visceral, visível e impossível de esquecer depois de vivida. A realidade rearranjada. Na primeira vez que você pratica o ritual com presença, pode não notar fogos de artifício ou milagres repentinos. O que você notará, no entanto, é uma mudança sutil, mas inegável. O mundo parece inclinar-se em sua direção, como se a realidade estivesse ouvindo o tempo todo e agora estivesse respondendo ao seu chamado. Pequenas coincidências começam a se empilhar. Uma mensagem chega no exato momento em que você pensa em alguém. Uma oportunidade aparece alinhada perfeitamente ao que você pediu. Você encontra um estranho que carrega a solução que nem sabia que precisava. Esses não são acidentes aleatórios. São os primeiros sinais de que sua frequência finalmente está sendo ouvida. Quanto mais fundo você vai, mais forte isso se torna. A vida começa a se mover com você em vez de contra você. Decisões ficam mais leves porque a clareza substitui a dúvida. As pessoas certas parecem ser atraídas para sua órbita como se puxadas pela gravidade. Dinheiro, ideias e experiências que antes pareciam distantes começam a surgir com um timing impressionante. E a melhor parte? Você não os persegue. Eles fluem.
Esse é o rearranjo, a reordenação sutil dos eventos que acontece quando sua vibração e o universo falam a mesma linguagem. É como estar em um rio. Antes, você nadava contra a corrente, lutando, se esgotando por migalhas de progresso. Depois do ritual, a corrente se inverte, carregando você para frente com menos esforço, mas maiores resultados. É por isso que os antigos protegiam esse segredo com tanto zelo. Porque quem o dominasse poderia redirecionar o fluxo da própria realidade. Mas aqui está uma verdade perigosa. Nem todo mundo que descobre esse ritual tem sucesso. Na verdade, a maioria falha, não porque o ritual não funcione, mas porque se sabotam de maneiras que nem percebem. Para entender o motivo, precisamos falar sobre a armadilha mais comum que engole buscadores, a armadilha dos não iniciados. No momento em que a maioria das pessoas ouve sobre um ritual como esse, corre para usá-lo como se fosse um atalho, um código secreto, uma solução rápida para tapar os buracos da vida. Essa urgência de ter resultados rápidos é exatamente o motivo pelo qual falham. O ritual não é um botão que você aperta, é um estado em que você entra. Trate-o como um truque, e ele se desfaz em nada mais do que outra rotina que você abandonará em uma semana. A armadilha é repetição sem ressonância, movimento sem presença. Pense em quantas vezes você repetiu afirmações duvidando de cada palavra. Ou visualizou sucesso enquanto no fundo esperava decepção. Essa divisão entre palavras e vibração cancela o sinal. É como tentar acender uma fogueira com madeira molhada. A faísca morre antes de pegar. Os não iniciados repetem o ritual mecanicamente, mas o universo não responde a gestos vazios. Ele responde à coerência, à vibração da crença fundida com emoção. Outra armadilha é a impaciência. Você planta uma semente hoje e a desenterra amanhã para ver se está crescendo. Pratica uma vez. Não vê resultados imediatos e declara que não funciona. O que você não percebe é que toda a intenção silenciosa já está ecoando pelo campo, rearranjando variáveis, alinhando caminhos. Quando você finalmente nota o resultado, ele já estava sendo construído há dias, semanas, às vezes meses. Os não iniciados nunca duram o suficiente para testemunhar a colheita. E a armadilha final é o ego. Usar o ritual não para se alinhar com a vida, mas para controlá-la, manipulá-la, dominá-la. Essa energia é irregular, instável e corrompe a frequência. O ritual exige rendição, não arrogância. Usá-lo de forma distorcida é fechar a ponte que você acabou de construir. Agora que você sabe o que o destrói, está pronto para se aproximar dele da forma certa, com reverência, consistência e paciência. Mas apenas conhecimento não basta. É preciso entrar nele, não amanhã, não quando estiver pronto, mas agora. Porque o momento da iniciação é sempre o presente. O momento da iniciação. Chega um ponto em que ouvir falar sobre o ritual já não basta. Conhecimento sem ação é apenas mais uma camada de distração, mais uma desculpa para adiar. A verdadeira iniciação começa no momento em que você decide praticar, atravessar a ponte por si mesmo, em vez de assistir de longe. E este momento agora é o limiar. Você não precisa de permissão, não precisa de preparação elaborada, nem precisa esperar pelas condições perfeitas. O poder do ritual está em sua simplicidade. Você já carrega tudo o que precisa para realizá-lo. Hoje à noite, quando o silêncio voltar e o mundo desacelerar, não deixe a chance escapar. Deite-se imóvel. Deixe o barulho da mente se dissolver e entre no espaço antes que o pensamento se solidifique em forma. Nesse espaço, segure a vibração do seu desejo, não como algo distante, mas como algo vivo dentro de você. Deixe-o irradiar sem palavras, sem esforço, como se já fosse parte do seu ser. Essa é a chave girando na fechadura. Esse é o sinal chegando ao campo sem distorção. Isso não é sobre esperar por prova. É sobre se tornar a prova. O ritual não funciona porque você espera. Ele funciona porque você incorpora.
E uma vez que você faz isso, o mundo começa a se curvar em resposta, sutil no início, depois inegável. Você não está simplesmente realizando uma prática. Você está entrando em uma linhagem, juntando-se a incontáveis buscadores que guardaram esse conhecimento ao longo dos séculos. A iniciação não está no ritual em si, está na escolha de fazê-lo, de parar de procurar mais segredos, mais livros, mais professores, e finalmente entrar no silêncio que sempre esteve esperando por você. E se você ousar cruzar essa linha hoje à noite, sentirá a mudança, a sensação inconfundível de que a realidade está ouvindo. Mas uma vez que você abre essa porta, não há como voltar atrás. Porque o ritual faz mais do que alinhar seus desejos. Ele o puxa para um destino que você ainda não consegue ver. E é aí que o verdadeiro mistério começa, o portal além. Ao se encontrar diante do limiar deste ritual, você percebe algo ao mesmo tempo inquietante e emocionante. Sua vida nunca mais parecerá a mesma. Uma vez que você conhece a chave, não pode fingir ignorância. Não pode mais atribuir tudo a acaso, coincidência ou sorte. Cada silêncio que você entrar com intenção, sussurrará de volta na linguagem dos sinais, na reorganização dos caminhos, na chegada de pessoas e momentos precisos demais para serem descartados. É aqui que a manifestação deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência. Mas aqui está o paradoxo. O ritual não é o fim, é o começo. O que você descobriu não é uma resposta final, mas um portal, um que se abre para camadas da realidade que você ainda nem imaginou. A cada prática, você descascará outra camada. Sentirá que o mundo está mais vivo, mais responsivo, mais pessoal do que jamais ousou acreditar. E, com essa consciência, vem a responsabilidade. Porque uma vez que você percebe que a realidade responde, a pergunta se torna: o que você realmente está pedindo? Qual sinal você está enviando? É por isso que foi escondido, por isso foi protegido. Não porque você não seja digno, mas porque poucos estão prontos para carregar o peso de saber que cada pensamento, cada intenção, cada vibração é uma pincelada na tela da existência. Atravessar este portal é assumir a autoria da sua vida, não apenas para desejos e objetivos, mas para a essência de quem você está se tornando. Então, enquanto você está aqui, com a chave em suas mãos, a escolha é sua. Pode voltar à distração, deixar a névoa recuperar seu sinal e viver como se nunca tivesse ouvido isso. Ou pode atravessar completamente o silêncio, a frequência, a iniciação que marca o ponto de virada do seu destino. Isso já não é teoria, não é mito, é seu convite. E no momento em que você o aceitar, a realidade começará a se reorganizar a seu favor. O ritual oculto já não está oculto. A pergunta agora é: você vai usá-lo?